Evangelho descrito por Mateus, a partir do capítulo 22 até o versículo 37. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Oremos. Senhor, enquanto nós lemos o teu livro, nós necessitamos de auxílio para entendê-lo. Fala ao nosso coração, ó Deus. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos, nos maravilhemos, desejemos as maravilhas da tua lei. Senhor, que em nome de Jesus, as nossas preocupações cotidianas, os nossos aparelhos eletrônicos, as nossas dispersões, ó Pai, não sejam maiores que o anseio de aprender da tua palavra. E usa-me, ó Pai, para ser um mero esclarecedor das verdades aqui contidas, não indo além, mas nem ficando aquém daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Se é uma coisa que nós temos nesse país polarizado, digamos assim, uma das grandes discussões contemporâneas que nós temos, ou recentemente temos, é a questão do aborto. E eu não vou ficar aqui apresentando provas da nossa posição contrária, porque se dá por óbvio. Mas se existe uma palavra que resume aqueles que são contrários à vida e favoráveis ao aborto, é a contradição. Nós chegamos ao ponto de pessoas que, por mais que você apresente provas biológicas, neurológicas, de que um feto com 22 semanas reage, interage e tem todas as características que marcam os seres humanos, os inimigos do reino, literalmente, os filhos do diabo, por maior que sejam as provas, eles fecham os ouvidos e são contraditórios em relação àquilo que lhes é apresentado. E não se enganem, os filhos das trevas são normalmente, devido ao seu coração endurecido, têm essa posição. Não apenas em relação à obviedade do assassinato, que é tirar uma criança com 22 semanas, mas em muitas outras questões. Jesus está lidando nesse texto com pessoas de coração endurecido. E eu quero afirmar para vocês nesta noite que corações endurecidos são contraditórios, blasfemos e impossíveis de disfarçar. Corações endurecidos são contraditórios, blasfemos e impossíveis de se disfarçar.
Nós veremos isso, então, em 3 partes. Eu quero que você olhe para a primeira sessão que você tem aí, que é, ou vai, do versículo 12 até o versículo 30. Porque eu estou dizendo que corações endurecidos, os inimigos do reino, são contraditórios. Se você olhar a sessão aqui, é uma sessão que nós chamamos de a sessão da oposição a Jesus, que se aumenta, começando já no capítulo 11 e o capítulo 12. Os inimigos de Jesus, então, vendo os seus sinais, começam a apresentar um antagonismo, o ódio que eles têm pela pessoa de Jesus e a messianidade de Jesus só vai crescendo. E quando você chega aqui, então, no versículo 22, Jesus apresenta mais um sinal, depois de uma pausa, entre os versículos 15 e 21 do capítulo 12, aquilo que talvez seria uma pausa entre os rounds de uma luta que já começou anteriormente, o crescimento aí da oposição a Jesus. Mas Jesus, então, ele faz um milagre, e Mateus, é engraçado ou interessante, que Mateus registra esse milagre em poucas palavras. Ele simplesmente diz que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E, portanto, então, nós temos aqui uma característica interessante, uma aplicação rápida e prática e direta, que você já pode levar para casa aqui, que é o modo como Jesus cura as pessoas. Não é avisando antecipadamente, vem aqui no sábado da cura, na sexta-feira de não sei das quantas, e por aí vai. E as pessoas curadas por Jesus são pessoas curadas por completo. Eu faz tempo que não tenho o hábito de ver esses cultos escabrosos aí em que há supostas curas, mas eu lembro que as poucas vezes em que eu vi, os supostos aleijados curados, ou os mudos que falam, eles saem andando com dificuldade, e os supostos mudos saem balbuciando palavras sem sentido, não querendo para trazer alguma coisa. Jesus não cura a prestação. As curas divinas são imediatas, plenas e totais. Os aleijados que Jesus curava pulavam. Os mudos que Jesus curava falavam plenamente. Os surdos e cegos que Jesus curava ouviam e enxergavam. Então já passa esse primeiro filtro aí, quando você observar alguém, um suposto curador, ou uma igreja curadora demais, alguma coisa, você já pode passar uma peneira e filtrar grande parte das falcatruas que aparecem por aí. Mas o foco de Mateus aqui não é necessariamente o milagre em si, mas a reação das pessoas em relação a esse milagre. E o primeiro grupo que reage é o versículo 23, que é o grupo da multidão. Toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi. O título Filho de Davi é mais do que o apontamento a uma descendência de Jesus vindo de Davi. Esse título, ele é apontando ou indica a messianidade de Jesus. Então eu quero que você enxergue a expectativa que há no coração dessas pessoas. Eu quero que você enxergue que aquilo que o povo de Israel passou anos, séculos, milênios aguardando, desde lá do Éden, que o descendente de Eva haveria de esmagar a cabeça da serpente, desde quando Deus falou por Moisés que eu vou suscitar um profeta superior a você e o povo vai me ouvir. Desde quando você lê no profeta Isaías que haveria o servo sofredor, aquele que foi traspassado pelas nossas iniquidades, e tomou sobre si as nossas dores, esse povo pulsava no coração pela vinda desse Messias. E uma das marcas da vinda do Messias, era a execução de sinais e maravilhas. Então veja bem, quando Jesus faz esse milagre, a multidão olha, é este o filho de Davi, não é um bando de curiosos vendo uma atração circense, mas são pessoas cujo coração tinha uma expectativa, uma expectação, um anseio por se cumprir aquilo que estava prometido há muito tempo. E eles conheciam o Antigo Testamento. A questão é que você tem um segundo grupo, uma segunda reação, que está aí no versículo 24, que são os fariseus. E esse grupo atormentava o ministério de Cristo. Se você quiser como dever de casa, basta dar uma olhadinha aí nos versículos anteriores, que você vai ver que quando o assunto é fariseu no Novo Testamento, é uma pedra no sapato no ministério de Jesus Cristo.
E eu quero que você observe, então, que a acusação que eles fazem: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. E essa não é a primeira vez que eles pronunciam isso. Se você olhar no capítulo 9, versículo 34, ainda de Mateus, a mesma frase me é dita: mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Capítulo 10, versículo 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamam Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então esse murmurar, esse zum 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 de que os milagres de Jesus eram feitos pelo poder de Belzebu, já vinha acontecendo há algum tempo. Jesus, porém, versículo 25, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes. Note que a covardia daqueles que se apoiam a Jesus não verbalizavam na frente de Jesus essa questão. O termo murmurar aqui está mais ligado a, digamos, falar baixinho ou resmungar com aqueles que estavam ao redor. Então Jesus já dá mais uma prova da sua divindade, que além de executar sinais, eu sou onisciente, eu conheço os pensamentos. E aí a coisa começou a ficar complicada para os fariseus. Se imagina o susto daqueles que resmungavam ou murmuravam, e Jesus, interligado com eles, parece que lê o pensamento deles e o assombro que eles devem ter ficado quando Jesus revelou aquilo que estava no pensamento deles. E dentro dessa primeira afirmativa, por que os inimigos do reino, aqui apontados ou indicados como os fariseus, são pessoas contraditórias? Como que corações endurecidos são capazes de não se curvar ou de sufocar a verdade, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, tendo conhecimento de Deus, não lhe se renderam a eles, antes sufocaram a verdade. Como que eles são capazes de cometer um suicídio lógico, ou entrar em contradição com si mesmo? Por que nós afirmamos isso? Qual é a acusação deles? Jesus expulsa ou faz sinais pelo poder de Belzebu, que é maioral dos demônios. Qual é o fato que está acontecendo? Jesus está expulsando demônios. Eu falei, não, então vocês têm que entrar no acordo. É demônio expulsando demônio aqui? Não faz sentido. Então, assim, Jesus, ele aponta a irracionalidade dos acusadores dele, a contradição daqueles que não entendem o Evangelho, mas querendo derrubar o Evangelho, querendo vencer o Evangelho, querendo ir contra o Evangelho. Como que eles são capazes de cometer um suicídio racional, um suicídio lógico? Como que Satanás expulsa Satanás? Um reino não pode estar dividido. Estratégia de guerra, não é verdade? Você dispersa o inimigo para vencê-lo. Um inimigo forte é um inimigo unido. Então vocês estão olhando ou atirando no próprio pé quando vocês apresentam esta argumentação. Se Satanás, versículo 26, expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Simplesmente não faz sentido. Mas a dureza do coração dos fariseus, para eles, fazia sentido. E veja bem, quando nós estamos falando de fariseus, nós não estamos nos referindo a pessoas inocentes, manipuláveis, ou aqueles que são manobras de massa de indivíduos que supostamente são mais iluminados. O fariseu é uma das seitas mais cultas da época de Jesus. E é um movimento que surgiu com bons propósitos. Ele surgiu com o objetivo de evitar a contaminação de Roma sobre os judeus, então eles criaram uma pureza. E a intenção inicial foi boa, só que essa busca pela pureza se tornou em legalismo. Um fariseu tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento.
Alguns estudiosos apontam que um adolescente jovem preparado para sê-lo, aos 14 anos, era capaz de ter o Pentateuco decorado. Então essa acusação, ela não é fruto de ignorância, não é fruto de manipulação, mas é fruto de pessoas que, tendo conhecimento da verdade, não se curvaram a ela. Mas como os inimigos do reino são contraditórios, como os inimigos do reino são astutos, como os inimigos do reino jogam sujo. E não adianta, às vezes nós queremos, convencer as pessoas da veracidade do cristianismo, de que o evangelho é o melhor caminho a ser seguido, de que não há outro igual a Jesus Cristo, e é bom que nós tenhamos esses argumentos e estarmos preparados, mas não confie na sua capacidade de persuasão e apresentação de argumentos lógicos. Corações endurecidos têm os seus ouvidos espirituais tapados para ouvir o evangelho. Talvez algumas horas de joelho no chão dobrado por um novo coração sejam mais eficazes do que centenas de argumentos lógicos e apologéticos, que, embora sejam uma boa arma, não são cruciais no convencimento das pessoas, caso elas não tenham um novo coração. E essa é a nossa primeira afirmação. Corações endurecidos dos filhos do diabo, dos inimigos do reino, são contraditórios em virtude da sua cegueira. Mas aí agora nós vamos para uma segunda seção, o fruto desse coração endurecido, que são os corações endurecidos, eles são blasfemos, ou o pecado que é resultado desse endurecimento do coração. E aqui, embora nós tenhamos apenas 2 versículos, eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque há alguma coisa interessante a nós observarmos aqui, quando nós vamos caminhar nessa questão aqui. E a primeira delas é a seguinte, vamos lá, versículo 32 e 33. Se alguém proferir alguma palavra, aliás, 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Talvez esse seja um dos textos que causa mais curiosidade ou temor nos crentes a respeito do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o que é, ou se o crente poderia ou não cometer essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, siga o raciocínio que você vai entender perfeitamente a partir de hoje à noite. Como eu disse a vocês, Jesus profere essas palavras num ambiente de hostilidade. Uma hostilidade que vem principalmente, ou que é oriunda principalmente dos fariseus. Quem eram os fariseus? Aquelas todas as características que eu já apresentei a vocês. Conhecedores da lei, gente que tinha a lei em alta conta, um procedimento externo extremamente exemplar aos olhos dos outros, mas eram hipócritas e ainda não reconheciam a messianidade de Jesus Cristo. Ora, Jesus está falando o seguinte, vamos pensar em algumas coisas aqui. Quando ele fala no texto anterior, no versículo 27, por quem expulsam os vossos filhos? Jesus está se referindo aqui que havia a prática entre os judeus da expulsão de demônios, inclusive depois dos evangelhos. No livro de Atos, no capítulo 19, é registrado que alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Havia uma prática judaica de expulsão de demônios, e ao que tudo indica, quando Jesus diz vossos filhos, ao que tudo indica, havia fariseus que tinham a prática da expulsão de demônios, e faziam isso. E é interessante que Jesus não questiona a legitimidade desta expulsão que está acontecendo. Mas pega essa partícula aí do versículo 31, por isso vos declaro. Então veja bem, Jesus acusa um pecado do versículo 22 até o 30, no sentido de que vocês estão entrando em contradição, a acusação de vocês ela é auto-suicida, um argumento suicida nisso que eu estou apresentando a vocês.
Mas Jesus parece que ele está subindo o tom. Jesus está falando assim, gente, vocês estão aumentando a sua agressividade contra mim. Eu tive paciência nas declarações anteriores, agora eu estou me manifestando, mas preste atenção que existe algo que não vai ser perdoado. E ele aponta aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Algumas coisas a serem pontuadas aqui para nós entendermos. Primeiro, o que é blasfêmia? Blasfêmia é um pecado que tem que ser cometido com palavras, sejam elas faladas ou escritas, mas envolve uma declaração externa daquilo que você está pensando, no sentido aqui de difamar ou apresentar uma acusação falsa contra as pessoas. Essa é a grande questão. E é interessante que a blasfêmia em si, ela é um pecado que não é permitido, ele não é apontado ou permitido por Jesus, mas que é muito cometido. E olha que Jesus aponta que há um momento em que até a blasfêmia contra o Filho do Homem pode ser perdoada, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será isso perdoado. Porque nós blasfemamos, meus irmãos. Blasfemamos quando quebramos o segundo mandamento, e muitas vezes não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Blasfemamos. Pastores, inclusive, são mestres nisso, nas suas piadas e ironias internas aí, muitas vezes. É um pecado que nós cometemos, embora não permitido. Mas Jesus aqui, ele fecha o zoom na blasfêmia imperdoável, que é aquela que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de a terceira pessoa da Trindade. Por quê? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, uma das funções que ele tem, que nós chamamos de economia da Trindade, é a aplicação da salvação. O Pai projeta, o Filho executa, o Espírito aplica a salvação aos nossos corações. Então, em última instância, é que a blasfêmia contra o Espírito acaba sendo uma blasfêmia contra a Trindade, porque o nosso plano redentivo, a nossa obra da salvação, ela é uma obra cujas duas pessoas da Trindade, as outras duas, também participam. Em última instância, não deixa de ser uma blasfêmia contra o Pai e o Filho também. Mas a contra o Espírito, ela não é perdoada, porque esses indivíduos sabiam ou tinham conhecimento anterior de que Jesus era o filho de Davi, de que ele tinha o poder para isso, que, portanto, o poder dele não vinha de Belzebu, mas vinha do Espírito Santo. Porque existem pecados de blasfêmia que o próprio Jesus perdoou. A famosa frase, quando ele diz na cruz, Pai, peço que perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas eram pessoas que blasfemavam ou ofendiam a Jesus por ignorância. Não sabem o que fazem. Mas os blasfemos do pecado imperdoável sabem o que fazem. Portanto, a categoria de pessoas que são passíveis de cometer este pecado imperdoável são aqueles que têm o conhecimento da pessoa, da obra de Jesus, têm as provas irrefutáveis da messianidade de Jesus, viram milagres, viram muitas coisas acontecerem, mas voluntariamente viram as costas para que o Messias fez. Esse é o perfil de pessoa que comete o pecado imperdoável. Ter conhecimento, provas irrefutáveis, ter sido educado durante décadas, anos a respeito da pessoa do Senhor Jesus, mas que mesmo diante dessas provas irrefutáveis resolvem virar as costas e dizer: ele não é o Filho de Deus, o poder que ele tem não provém do Espírito Santo, antes é um poder demoníaco. Logo, meus irmãos, isso traz um alerta muito grande para nós. Porque as pessoas mais passíveis de cometer o pecado imperdoável, não é o imperdoável, não é o Bin Laden, não é o Saddam Hussein, não é o estuprador, não é o assassino.
mas são aqueles que, como os fariseus, foram criados dentro da igreja e tiveram acesso ao Evangelho. É um pecado que pastores talvez estejam muito mais perto de cometer do que imaginemos. É um pecado que você que está na igreja 20, 30, 40, 50 anos e nunca viu uma chama no coração, corre mais o risco de cometer. Quando da sua boca proferem palavras que não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, antes só blasfemam, e é mais instrumento maligno de acusação contra as obras do reino do que de graça, você pode estar mais perto de cometer o pecado imperdoável do que o assassino, o pedófilo, o ladrão, seja lá o que for. É assustador. Mas a Bíblia vai tratar disso em muitos momentos. Por exemplo, o autor da carta aos Hebreus, quando ele trata disso, ele vai dizer: se vivemos deliberadamente em pecado, olhe e preste atenção nisso, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador a consumir os adversários. Então, preste atenção que quando já não resta sacrifício pelos pecados, o autor está dizendo que esses indivíduos que tiveram conhecimento da verdade, mas rejeitaram e viveram deliberadamente em pecado, são indivíduos que você agora já não tem mais como oferecer sacrifícios para a sua redenção. Então, resumindo, o que é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável é algo dito por meio de palavras, sejam faladas ou escritas, por pessoas que tiveram conhecimento e parcial iluminação do Espírito Santo e provas irrefutáveis do senhorio de Jesus Cristo, e mesmo assim viram as costas para a obra de Jesus, acusando-o de agir pelo poder dos pecados, pelo poder dos demônios. Isso nos leva a um terceiro ponto. Esses indivíduos de corações endurecidos, mesmo que eles queiram parecer santos, mesmo que eles queiram dar um certo aspecto de idoneidade, de piedade, eles não conseguem disfarçar o espírito maligno que habita neles. E aí eu quero que você olhe novamente no capítulo 12, a partir do versículo 33 ao 37, e note que isso é um único discurso de Jesus, tá? Começa no 22 aí, quando ele faz o milagre, ele termina, eu dou uma pausa, né, no diálogo no 37, e um outro sermão será a partir do 38. Mas eu quero que isso aqui é uma fala única de Jesus. Esqueça o subtítulo em negrito aí, a árvore e seus frutos, e entenda Jesus falando isso de forma linear, em que as sentenças estão emendadas. Aí ele fala: você que comete o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo, nós vamos conhecer vocês. Mesmo que vocês tentem disfarçar, os frutos de vocês são maus. O tesouro de vocês é mau. E Jesus usa duas figuras, então, dessa impossibilidade dos filhos das trevas, disfarçarem ou passarem por bons, mesmo que eles tentem, mesmo que eles usem muito verniz, muita maquiagem gospel ou qualquer coisa do tipo, mas eles não conseguem disfarçar. Porque corações maus, mesmo que não queiram, cedo ou tarde, proferirão palavras más. Quando Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio, ou do que está cheio o coração, e coração para Jesus aqui, aos olhos da Bíblia, não é uma questão de emoção, mas é o centro das nossas emoções. Eu tenho comentado isso nos estudos de quarta também, sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É por isso que a promessa de derramamento do Espírito do novo coração, quando ele tem lá, dar-lhe-eis um coração de carne, tirarei o coração de pedra e dar-lhe-eis um coração de carne, é nessa figura de que todo o seu ser, eu vou mudar a sua usina, a sua usina interior vai mudar. Eu vou tirar a bateria velha e colocar uma nova, espiritual,
Então Jesus está falando assim: a sua boca fala daquilo que parte, ou cuja origem é a usina do seu ser, o âmago do seu ser. E corações endurecidos, cedo ou tarde, apresentarão frutos maus. E duas coisas aqui, são dois termômetros, dois parâmetros interessantes. Pelo fruto se conhece a árvore. É provável que Jesus está falando a respeito de seguidores ou de discípulos, né? Olhe para os discípulos que eu faço, né? Quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira e vós sois os meus ramos, Jesus está dizendo: olha as pessoas que me seguem, são imperfeitos, são, mas eles são conhecidos pelo amor. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Olha o tipo de gente que você gera: gente legalista, gente que fica medindo o comprimento de cabelo, dedos da saia, gente que quer ficar controlando a vida dos outros, alguma coisa desse tipo. Então Jesus olha as pessoas que seguem vocês e olha as pessoas que me seguem. E o outro parâmetro, evidentemente, são as palavras. As palavras revelam muito daquilo que está em nosso coração. É um bom termômetro que nós temos também para avaliar os filhos do reino de Deus contra os filhos das trevas. Isto posto, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, a fim de que nós prestemos atenção. A famosa pergunta aqui, né? Como é que fica a minha segunda-feira diante dessas verdades? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que existe uma realidade de dois reinos. Se você anotou no termo aqui, Jesus fala que é chegado o reino de Deus, mas no versículo 26 ele vai se referir ao reino de Satanás. Como, pois, subsistirá o seu reino? Existe uma realidade satânica, meus irmãos. Existe uma realidade em que, de certa forma, Satanás tem o seu reino. Paulo vai se referir a ele, na carta aos Efésios, como o príncipe das potestades. Então existe uma realidade espiritual, satânica, demoníaca, que atua nos filhos da desobediência. Não despreze isso. E é um espírito satânico que muitas vezes está embutido em pessoas dentro do reino de Deus. Não é o cara que fica espumando pelo canto da boca, nem que vira o olho, que é o endemoniado. Mas é aquele que muitas vezes atrapalha o avanço do reino com acusações falsas e deixando de reconhecer a pessoa de Cristo, ou não tendo Cristo como o seu maior tesouro. As estratégias de Satanás para com os filhos de Deus são grandes, são muitos. Primeiro ele tenta te convencer de que ele não existe, que você pode seguir o seu próprio coração, que importa só essa realidade. Depois ele fala quer trazer para você o poder que talvez ele tenha contra o reino de Deus. Existe uma realidade. Existe um reino satânico, vencido por Cristo, um reino fadado ao fracasso, cuja destruição, cronômetro destrutivo, já foi lançado com a encarnação de Cristo. Ele é um doente que está nos seus últimos instantes de atuação, mas que ainda atua. Uma segunda lição que eu quero trazer a você é que a questão de como que é a sua abordagem evangelística em tempos de politicamente correto. Porque Jesus diz e deixa bem claro que quem não é por mim é contra mim. E nessa abordagem politicamente correta, a gente acaba cometendo muitos erros, né? Eu sirvo ao meu Deus, você serve a sua, eu tenho a minha religião, você tem a sua, vamos dar a mão, siga em frente, viva a paz mundial. Mas não é isso que Cristo apresenta. Não há neutralidade em relação ao reino. E o texto que está aí, em Atos capítulo 17, versículo 30, é assustador. Porque Paulo vai dizer a respeito de Cristo que o Deus o qual deseja, que ordena que todos se arrependam. Ordena, não convida as pessoas ao arrependimento. O qual ordena que todos se arrependam. Cristo, Paulo não estavam preocupados em anunciar um evangelho diluído e politicamente correto, mesmo que isso lhe custasse, no caso de Paulo, alguns açoites e algumas
pedradas. Na busca por vender esse evangelho diluído e afagar o ego humano, nós temos ficado muito em cima do muro. E eu não estou falando do ponto de vista político, mas estou falando do ponto de vista do evangelho. No evangelho não existe espaço para a zona cinzenta, no evangelho não existe espaço para pessoas ficarem em cima do muro em relação às verdades essenciais do evangelho, e Jesus deixou isso bem claro. Quem não é por mim é contra mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer outro que se apresentar como caminho é fraude e é mentiroso. Pense nisso quando você estiver anunciando o evangelho. É claro que nós somos educados, né? Não somos nenhuns radicais, né? No sentido da violência, mas os nossos posicionamentos são radicais, sim, no sentido de que o evangelho não aceita zona cinzenta. E quanto ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, o perigo da falsa segurança. Muito cuidado. A você que frequenta a igreja há muito tempo, peça para Deus sondar o seu coração. Do bom tesouro tira coisas boas. Cristo é o seu tesouro. O seu coração palpita por Cristo. A razão da sua vinda à escola dominical, de você devolver o dízimo, de estar aqui no culto à noite, é a pessoa de Cristo. Porque se não for a pessoa de Cristo, nós corremos o risco de estarmos nesses bancos ou nesse púlpito enganados, enganando a nós mesmos. Uma falsa segurança. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que eles foram iluminados, e é isso mesmo. Existe um grau de iluminação que pessoas não salvas recebem, no sentido da prova a respeito do Espírito Santo. E talvez você, pai, esteja preocupado, muitos pais se preocupam com os filhos que se desviam. Talvez seja preocupado com o filho que esteve aqui nos bancos, viu muitas coisas, participou e hoje não está na igreja. Pastor, meu filho cometeu o pecado contra o Espírito Santo? Eu posso te afirmar categoricamente que eu não sei. Porque aqueles que se afastam da igreja, pode ser um que era dos nossos e que está num momento difícil, então é um afastamento temporário, mas pode ser um que estavam entre nós, mas nunca foram dos nossos, mesmo vendo todas essas provas. E o pastor não tem escaneamento espiritual para saber essas questões na vida das pessoas. Eu dobro os joelhos por cada jovem que se afasta, por cada crente que deixa frequentar. Eu sempre dobro os joelhos como alguém passível de retorno e oro a Deus que seja. Mas eu sei que alguns não são. Alguns simplesmente abandonaram da fé. Alguns deles serão, mas qual é especificamente, eu nunca saberei. Mas o convite que eu faço a pai em relação aos filhos, a crentes e pastores em relação aos outros é: nunca deixe de interceder por um retorno e para trazer de volta. Mas lembre-se disso. Qual é o seu tesouro? Por quem palpita o seu coração? Última aplicação: cuidado com as palavras, foi só de brincadeira. Se a boca fala do que o coração está cheio, não existe só de brincadeira. Uma das marcas do crente é que não sai de sua boca nenhuma palavra torpe, antes palavras para edificação. Quando eu faço piadas remetendo à sensualidade, quando eu faço piadas, às vezes remetendo a alfinetadas àqueles que estão ao meu redor, nunca é só de brincadeira. Talvez um coração corroído ou cheio de perversão sexual, de inveja pelo que outro tem, ou de tantos outros sentimentos malignos que podem estar na vida das pessoas. E sempre lembrando que aqui no texto, quando Cristo diz que pelas suas palavras serás justificado, na realidade ele não está dizendo que as suas palavras é que farão que você seja salvo no dia do juízo final. Uma melhor tradução seria assim: pelas suas palavras, em harmonia com o seu tesouro, é que você será justificado. É porque as nossas palavras, elas refletirão o nosso tesouro. E elas, evidentemente, estarão em conformidade com aquilo que está dentro do nosso coração. Que Deus nos livre de corações endurecidos.
Tire de nós todo e qualquer espírito farisaico e coloque em nós palavras boas, um coração propenso a dizer palavras edificadoras, palavras para a bênção, frutos bons, gerando discípulos, crescimento na igreja, comunhão, auxílio mútuo, imperfeitos, é verdade, mas sempre buscando o avanço do reino e nunca satisfazer o nosso ego, como era o caso dos fariseus.